Olá, turma de hermenêutica. Chegamos na aula de número 3. Vamos dar continuidade aqui ao término da aula anterior, na parte 2, e vamos avançando porque ainda tem muita coisa boa. Bem, então, como estávamos trabalhando na aula anterior, para fixar bem essa ideia, porque isso vocês vão levar para a vida toda, na perspectiva de leitura correta, usando os princípios hermenêuticos, é que o significado da palavra, quem determina é o contexto. Então, o que acontece? Eu tenho ouvido, em todo o meu tempo de ministração de aulas, tanto presenciais quanto online, principalmente na hora de se tirar uma dúvida, o aluno sempre faz esse tipo de argumentação que, na realidade, não é uma argumentação, é uma forma de ele tentar não sair da sua área de conforto. Então, eu aprendi desde pequeno, não é argumento nenhum para sustentar aquilo que você está ouvindo. Então, avançando um pouco aqui, então, por exemplo, nós temos a ocorrência da palavra carne. Então, dependendo do contexto onde uma pessoa se encontra, a palavra carne, ela vai ter uma determinada significação. Então eu botei muito cuidado quando se encontrar a palavra carne nas escrituras, porque vai ser o contexto que vai determinar o significado, a significação dessa palavra. Vamos observar esse texto aqui. Eu vou abrir o texto bíblico para vocês. E nós vamos analisar em Ezequiel capítulo 36, verso de número 26, pelo contexto, qual seria ali o significado da palavra carne. Estou aqui selecionando a Bíblia e vai aparecer na sua telinha a partir desse momento. Já até deixei aqui marcado, livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 36, versículo de número 26. Vou destacar aqui para ficar mais fácil a leitura. Olha o que diz. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então é claro que nessa perspectiva de carne, fazendo uma análise do próprio contexto, o que vai estar vendo aqui é uma mudança de condição desse ser humano. Sabemos que não existe coração de pedra, mas esse coração de pedra, ele está fazendo uma alusão à lei, à dureza do coração. E ele está dizendo que vai trocar. Mas, Marcelo, evangelista Vilaça, nós sempre não tivemos coração de carne. Então, qual seria a novidade desse texto? É justamente o contraponto que está expresso na palavra coração de pedra, que é justamente, ele está fazendo uma alusão à lei, e ele está dizendo que vai ser removida essa lei, vai ser removido esse pacto, e vai ser colocado no local um outro coração, um coração que agora ele vai ser regido pelo Espírito Santo, porque nessa perspectiva futurista, o homem ele passaria a ser templo do Espírito Santo. Então, nesse texto aqui de Ezequiel capítulo 36, o sentido de carne aqui é mais o sentido de docilidade, de flexibilidade, de humanidade.
Ok? Vamos estar voltando para a apresentação agora e vamos ver o segundo texto aonde ocorre a expressão carne. Está em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 3. Vamos estar aqui acessando novamente a Bíblia a partir de agora e vamos estar identificando a página, Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Diz assim, a partir do verso 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Bem, a palavra carne, aqui no texto de Efésios, ele vai ter alusão à inclinação, porque também a palavra carne, na concepção paulina, é a inclinação. Então, isso também foi dito e mencionado em Gálatas capítulo 5, quando fala as obras da carne são manifestas. Então, as obras do corpo, os desejos carnais. Então, a inclinação do mal, a inclinação à natureza, a inclinação ao mal, aos maus desejos, é entendido na teologia paulina como carne. Então, dependendo do contexto, como havia informado anteriormente, a palavra carne, ela vai ganhando novos sentidos, tá bom? Então vamos novamente aqui para a apresentação a partir de agora e vamos ver a terceira palavra, 1 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 16. De novo na Bíblia Apologética. Vamos lá selecionar a página. 1 Timóteo 3,16. Diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Evidente que a palavra carne aqui está fazendo uma referência ao corpo. Então está dizendo que Deus se manifestou em carne. Evidente que também aqui está fazendo uma referência à pessoa de Jesus, mencionada como o Filho. Avançando aqui, voltando. Então, esses são exemplos simples, mas eficientes, para que vocês possam, a partir desse momento, ficarem mais atentos a todos esses princípios básicos da hermenêutica, para que a sua leitura ela possa ser eficiente e ter relevância. Uma outra forma também de elucidarmos certas questões relacionadas a uma passagem específica, a um verso específico, é olharmos as passagens paralelas que tratam do mesmo assunto. Porque nem sempre, entendam isso e gravem com todo carinho, nem sempre o contexto vai te trazer claramente a significação de determinada palavra. Observe, vamos ao livro dos Gálatas, carta paulina, capítulo de número 6, versículo de número 16. A partir de agora na sua telinha. Então vamos encontrar aqui a nossa página.
Gálatas 6,17 diz assim, olha, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mesmo que vocês olhem todo o contexto e façam a delimitação do texto, que no caso começa aqui no verso de número 11, tá aqui, ó, marcando aqui, olha, 11. Começa aqui no versículo 11, a perícope, e ela termina aqui no versículo de número 18, mas não dá para identificar claramente de que marcas o apóstolo Paulo está tratando nessa perícope e nesse texto aqui. Então, qual seria a solução? Encontrar um outro texto que Paulo esteja trabalhando a mesma concepção de marcas no corpo, para que de repente essa passagem paralela ela possa elucidar a problemática. Bem, eu vou saltar aqui na página agora e vamos saber que passagem tem relação com o texto. Então, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, tá? Vocês estão vendo aí. Versos de número 23, 24 e 25. Olha o que diz. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E ainda mais, olha, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Verso 26. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem me enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então percebo que esse texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo de número 11, ele está clareando, ele está mostrando quais as marcas que o livro dos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17, não esclareceu, não deixou o texto muito evidente, muito claro. E aí precisamos de uma passagem paralela. E claro que hoje, com a evolução, né, das produções bíblicas, as editoras, a cada dia estão se aperfeiçoando dentro dessa ideia. Mas eu me lembro que eu era de um tempo em que nós tínhamos algum tipo de indicação de letra ou de número, e essas bíblias levavam com esses códigos lá para a nota de rodapé, e elas faziam as referências paralelas. E outras bíblias, que a sua folha são 2 colunas, ela tem no meio também uma série de letrinhas que está atrelada a certas palavras de certos versículos, e aí basta você olhar ali, ela também vai te levar para outras passagens
que são chamadas de referências paralelas. Engraçado que muitas vezes, né, as pessoas têm esse tipo de Bíblia que faz esse tipo de trabalho para ajudar o entendimento de repente, textos mais obscuros, mas, infelizmente, né, os cristãos, ou a maioria deles, passa desapercebido por essa informação e automaticamente desconhecendo esse indicador de passagens paralelas, com certeza ele vai ter a sua interpretação comprometida. Avançando aqui, retornando para a apresentação, então nós podemos perceber que a palavra marcas, constante no texto de Gálatas capítulo 6, verso 17, ele foi clareado, ele foi explicado, ele foi detalhado no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23, 24, 25 e 26. Então, como vocês podem ver, é uma outra regrinha da hermenêutica para que a sua leitura e seu entendimento sejam mais claros e produtivos. Bem, agora eu queria sempre enfatizar essa perspectiva, porque, infelizmente, para minha tristeza, eu já vi obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, talvez você que está vendo esse vídeo, desprezar a pessoa que conhece ou que pelo menos tem acesso aos idiomas originais. Engraçado que se teve um idioma que Deus achou por bem transmitir a sua revelação, é nesses idiomas que nós temos que buscar o que de fato o autor quis dizer. Porque sempre estou batendo nessa tecla, né, que nem sempre a tradução ela transmite a ideia do autor original. Nem sempre. E a partir do momento em que eu tive acesso tanto ao idioma grego do Novo Testamento quanto ao idioma hebraico do Antigo Testamento, irmãos e irmãs, eu sinceramente fiquei assustado. É claro que as traduções que nós temos, a cada dia estão melhores, a cada dia eles estão tentando fazer com que esse texto traduzido seja fidedigno ao texto original. E não estou dizendo com isso que o fato de você ter a tradução que você não vai ter um entendimento amplo. É claro que vai. O que eu estou dizendo que no processo natural da tradução, independente das formas que se faça essa tradução, sempre vai ter perdas, ok? Então nós vamos trabalhar 2 textos aqui, tá? Dentro dos idiomas originais. Então isso aqui também é um princípio hermenêutico. Sempre que puder, busque a informação no idioma original, que são basicamente 2. Nós temos no Tanar o hebraico, tá? Tanar, Antigo Testamento, Primeiro Pacto, nós temos o Tanar e em hebraico, ok? E pequenas porções em aramaico. E diga-se de passagem, o aramaico, você que não tem a menor noção, é muito parecido com o hebraico, ok? E o idioma grego é um idioma mais conhecido, é um idioma que nós temos muito mais contato com ele do que com o idioma hebraico, então ele nos soa muito mais familiar, justamente por causa disso.
que desde a escola, principalmente em disciplinas como matemática, biologia, alguma coisa, física e química, a presença de letras, né, de caracteres gregos é muito forte. Além disso, a nossa própria cultura, né, ocidentalizada tem muita influência do idioma grego e do idioma latim. Bem, eu queria trabalhar um texto aqui interessantíssimo, ok? Para que os irmãos possam perceber que quando se tem acesso ao idioma original com o auxílio de bons dicionários, você que prega, você que ensina, você que de vez em quando na igreja é chamado para dar uma palavra, sempre se preocupa, além de todas as regras e princípios hermenêuticos que nós estamos trabalhando até esse exato momento, tenha em mente também, sempre buscar que possível, palavras-chave no original. E com certeza você vai ter uma amplitude muito maior e vai se aproximar da intenção do autor, ou seja, aquilo que de fato o autor ele quis transmitir, porém, por limitações da tradução, muitas vezes nós não alcançamos. Veja, primeira coisa, eu vou trabalhar na Bíblia em português e nós vamos, a partir daí, fazendo a reflexão, ok? Está aqui na sua tela. Eu vou ir lá no livro de Jó. Deixa eu ver aqui que eu marquei errado. Livro de Jó. Acho que eu marquei errado, mas eu procuro aqui na Jó, ele é escritos. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Não sei nem onde eu estou. Livro de Jó. E eu gosto particularmente dessa Bíblia apologética. Aqui, ó, encontramos aqui, ó, livro de Jó, capítulo 2, versículo de número 8. Texto curto, um verso curto, mas que temos aqui grandes informações. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então, uma leitura superficial em cima desse texto aqui, ele automaticamente não tem nenhuma relevância, ele não tem nenhuma importância para nós quando nós olhamos aqui em nosso idioma. Agora vejam, como eu disse, é importante também estarmos trabalhando textos como dicionário, a Bíblia hebraica, principalmente, e a partir dessa Bíblia hebraica nós migrarmos para um texto, melhor dizendo, migrarmos para um dicionário de hebraico, um dicionário lexicográfico, que aí com certeza esse tipo de material eles vão trazer enriquecimento para a sua leitura, eles vão trazer relevância e aqueles que te ouvem vão estar com ouvidos aguçados. Por quê? Porque naturalmente eles vão ouvir coisas que não estão acostumados a ouvir. Por quê? Porque houve uma preocupação, houve um foco, houve todo um trabalho de pesquisa, e essa pesquisa ela levantou informações que não são faladas, não são mencionadas no dia a dia, porque normalmente no dia a dia o que nós presenciamos seria a superficialidade, ok? Bem, eu vou trabalhar esse texto agora na Bíblia hebraica,
Tá ok? E aí nós vamos avançando aqui no conceito, a partir de agora na sua telinha. Deixa eu ver aqui a Bíblia hebraica, né, conhecida como Tanar. Acho que estamos aqui no livro de Jó, tá vendo? Ó, Jó, capítulo 2. Isso aqui é a Bíblia hebraica, Stuttgartense. Aqui está o versículo de número 8, ok? Aqui está o versículo de número 8. E perceba aqui que a palavra cinza está no final, olha, do versículo. Olha o que disse aqui, ó. Betorre, ó. Betorre ha-efer. Betorre ha-efer. Bem, para que nós possamos ter noção do que é que nós estamos falando, é evidente que o correto é ir aonde? Como eu havia dito anteriormente, dicionário. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar, talvez, o melhor dicionário para fazer análise tanto morfológica, quanto lexicográfica, quanto semântica, ok? Observe as palavras que eu citei, não vou dizer o que significa e espero que alguém ou vá buscar essa informação em algum lugar ou faça o questionamento no grupo, tá? E aí com certeza nós vamos esclarecer. E eu vou agora para uma obra chamada Dicionário Internacional de Teologia, a partir de agora na sua tela. Ó, nós estamos na página 136, eu vou só na capa aqui, ó, para vocês terem noção da obra. Ó. Olha, Dicionário Internacional de Teologia, R. Laird Harris, Gleason L. Asher e Bruce Kowalski, ok? Um dos tradutores seria Luiz Saião, tá? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui na capa. Aqui, olha. Tá aqui, ó, Luiz Saião, ó. Tá aqui, ó. Luiz Saião. Tá? Esse Gordon Shaw aqui, ele tem uma obra também de hebraico. É erudito em hebraico. E a consultoria, olha aqui, olha. Luiz A.T. Saião, brasileiro, hebraísta, de mão cheia e um homem de muita autoridade no idioma hebraico. Ok? Vamos voltar lá na página 136. Perceba que aqui o código é 150A, tá bom? Aqui, ó, é fer, é a palavra. Aqui a transliteração da palavra. Lembrando que o hebraico, a leitura é da direita para a esquerda. Tá vendo? E aqui foi traduzido como palavras cinzas, como tá lá. E aí talvez você pergunte, Marcelo, até aí eu não vi nenhuma novidade, a tradução é suficiente. Mas olha o que o dicionário diz. A palavra é encontrada 21 vezes no Antigo Testamento, tendo grande variedade de usos. Esse grande variedade de usos significa que a palavra ela é polissêmica. É muitas vezes empregada paralelamente a outras palavras de som semelhante. Afar, pó, diz respeito, no caso a palavra é fer, aquilo que resulta da queima de algo. É aqui que eu queria chamar a atenção. Vou repetir. É aquilo, diz a respeito daquilo que resulta da queima de algo. Isso aqui é fantástico, essa informação. Por quê? Então o texto está querendo nos transmitir a seguinte ideia. Quando em Jó capítulo 2, verso 8, na Bíblia hebraica, cita Efer,
está dizendo que Jó não foi sentar só numa cinza, que você está pensando que é uma cinza, resultado da queima. Ele foi sentar no lixo que normalmente ficava fora da cidade. Bem, você não pensar que o professor está inventando, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Eu ia tentar abrir, mas não vou conseguir abrir o software. Não sei se eu vou conseguir abrir o BibleWorks, que trabalha justamente essa questão do texto grego, que ele diz que vai para fora da cidade. Deixa eu voltar para cá. Bem, o texto diz no texto grego que ele vai para fora da cidade. Normalmente o lixo da cidade ficava fora. É igual o Vale de Rinom, Jerusalém, fica fora das dependências da cidade. Então Jó estava onde? No lixo. Então, a partir do versículo 8, e eu já preguei esse texto, e foi assim para mim algo muito forte, quando eu vi essa questão, esse detalhe, porque você vai perceber que todo o curso depois da história, a partir do capítulo 2, verso 8, ele está no lixo. E quando os amigos dele chegam no início do capítulo 3, os irmãos podem observar no relato que os amigos sentam na terra, jogam cinzas sobre as suas cabeças, sinal de humilhação e provavelmente também um sinal de luto, porque com tudo que Jó passou, Jó tinha ferida, corpo enfermou, bicho saía do seu corpo, tanto que ele tinha que tirar o pus com um caco de telha. Então, se os irmãos lerem o livro de Jó, vocês vão perceber que foi um caco pegando outro caco. Então, esses amigos de Jó já imaginaram, né, que ele já estava morto. E detalhe, o estado de Jó era tão caótico no lixo que os amigos que eram amigos nem conheceram o homem Jó. Isso é para os irmãos perceberem a profundidade desse texto. Meu Deus. Aqui em Gênesis, capítulo de número 4, tem um outro aspecto também muito interessante. Eu quero, nesse texto, passar muito rápido, né? Que ainda tem muita coisa boa para nós vermos aqui. E o meu receio é o tamanho do vídeo. Mas qualquer coisa, eu continuo num próximo vídeo, que a minha intenção é estar trabalhando vídeos de no máximo 40 minutos, para não ficar muito cansativo para os irmãos. Ok? Bem, vamos voltar aqui à Bíblia Hebraica a partir de agora na sua tela. Eu vou na Bíblia em português primeiro. Eu vou pegar o texto lá de Gênesis, capítulo 6. Deixa eu rolar aqui rapidamente. Olha o que diz na Bíblia, na famosa tradução, Gênesis capítulo 6. Vamos lá, olha só. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Verso 4. Havia naqueles dias, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram onde? As filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, se nós quisermos elucidar essa questão aqui do termo gigantes, nós precisamos recorrer à Bíblia hebraica.
para tentarmos entender a origem desse termo. Então vamos fazer uma viagem na Bíblia hebraica a partir de agora. Então aqui está o texto de Jó. Nós vamos sair daqui. Vamos entrar aqui na Torá, ó. Capítulo 6, versículo... Bíblia hebraica, capítulo 6, versículo de número... Eu acho que é o 4. É isso, 4. Tá vendo aqui, ó? Só para de repente vocês estiverem com alguma dificuldade, olha aqui, ó. Aqui é o final do 3, ó. Final do 3, tá? Então o 4 começa aqui, ó. E ele termina onde o 4? O 4 termina aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é final de versículo. Tá igual, tá vendo? Então aqui termina o 3. Aí o 4, lembrando que hebraico é da direita, é daqui para lá a leitura, tá bom? Então nós vamos ler aqui rapidinho. Deixa eu só tirar essas marcas aqui. Então nós havíamos dito que o verso 4, ele termina aqui, ó. Ele começa, melhor dizendo, aqui. Ok? Então olha o que diz. Vou ler devagar. Olha só. Hanefilim. Hanefilim. Raul Ba'aretz Bayamim Hachen Vegan Aherikhen Asher Yabou Bene Ha-Elohim, ou seja, os filhos de Deus, El Benot, ó, e as filhas, feminino, Benot, Ha-Adamá, e as filhas o quê? Dos homens, Adamá, é uma das palavras para homem, Adam. E no hebraico nós temos outros textos, outras palavras, melhor dizendo, para homem, ok? Temos Ish também, Enoch, então, Haadam. Então, deixa eu ler aqui. Benela Ha-Elohim, El Benot, Ha-Adamá, não, Ha-Adam, Veialotu, Lachen, Remá, Ha-Giborim Asher, Meolan, Anshe, Hashem. Ou seja, Hashem é nome, né? Ou o nome, ou os nomes, ou varões que tinham nomes de fama da antiguidade, né? Meolã, tempos longínquos, etc, etc, etc. Então a expressão nefilins, os ha-nefilins, na realidade essa expressão aqui, ó, os ha, aqui é o nefilim, ela vai ser traduzida para a Bíblia grega como gigantes. E é daí que vem a nossa tradução, gigantes. E será que gigantes está falando de gigantes mesmo? Será que ha-nefilins, ou os nefilins, é uma expressão que está se referindo a gigantes? Será que essa outra expressão aqui, olha, Meolam, Bene Elohim, El Benot, Ha Adam, Bealudu, Lerem Emá, os giborins, olha, os varões de fama da antiguidade, será que eles também são gigantes? Ou os giborins seriam só valentes, homens valentes, que pela sua valentia, pelas suas proezas,
deixaram seus nomes marcados na história. Só para os irmãos terem uma noção, tem uma parte que a Bíblia menciona que os valentes de Davi, homens que sozinhos mataram 800, 1000 pessoas. Então, esses homens, com os seus feitos, ficaram marcados na história. Então, os giborins, aqui na Bíblia hebraica, seriam esses homens valorosos, homens que encaravam qualquer exército e para eles não tinha problema nenhum. Avançando aqui, vamos retornar à apresentação. Vou estar pausando o vídeo nesse texto, ok? Estou deixando o vídeo num tamanho médio de 40 minutos, para que você possa ver e não possa, muitas vezes, ficar cansado, ok? Vou dar uma pausa aqui e vou estar gerando outro vídeo, ok? Porque ainda temos muita informação a respeito do idioma original. Primeiro, eu trabalhei de forma mais rápida o texto de Jó, capítulo 2, verso 8, e também o texto do Gênesis, capítulo de número 6, versículo 4, e nós vamos, no próximo vídeo, continuarmos e avançarmos para o Novo Testamento, porque nós vamos ver lá mais 2 textos que eu separei para você. Então pegue seu caderno, se não pegou, pegue, anote toda a informação, todo o termo, que com certeza nós vamos ter coisas aqui ainda muito boas. Deus abençoe e até daqui a pouquinho.